Você vai falar com o Senhor. Adora ao Senhor. Não é muito navego sobre as águas inundantes, a terra seca buscou de várias maneiras problemas, sim, ele teve, mas não lá do céu, mas não lá do céu, deu-nos o seu sinal sobre as asas da sobre as asas da pomba. Adora o Senhor. Abra a tua boca e canta isso. Branca como a neve, Deus mandou seu amor por doce, o sinal do céu, sobre as asas da pomba, sobre as asas da pomba, branca como a neve, Deus mandou seu amor por doce, o sinal do céu, sobre as asas da pomba. Apesar deu muito sofrer de forma diversa, eu clamei pela cura de dia e de noite. A fé não foi esquecida pelo Pai lá do céu, pelo Pai lá do céu, deu-nos o seu sinal sobre as asas da sobre as asas da pomba, sobre as asas da pomba, branca como a neve, Deus mandou seu amor por doce, um sinal do céu, sobre as asas da sobre as asas da pomba, sobre as asas da pomba, branca como a neve, Deus mandou seu amor puro e doce, um sinal do céu, sobre as asas da pomba, sobre as asas da pomba, sobre as asas da pomba, branca como a neve, Deus mandou seu amor puro e doce, o sinal do céu, sobre as asas da pomba.
Pai Celestial, a Bíblia nos ensina que Tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente. Lemos na Bíblia que esse homem chamado Noé passava um momento difícil. Como disse o seu Branham, Senhor, que pode ser que o alimento para o gado tinha acabado, Senhor. Pode ser que ele estava lá sem nada para comer, nada para beber. Ele passava um momento muito difícil lá naquela caixinha onde que o mundo, os futuros pais, os futuros as criaturas que iam encher o futuro mundo por vir, estava naquela caixinha. Ele estava lá passando um momento difícil por causa do pecado do mundo. E a ira de Deus tinha se levantado contra a natureza, contra a humanidade. Parece que estamos no mesmo momento, não estamos vendo as mesmas realidades, Senhor. Que a ira de Deus está tão forte contra essa geração, que podemos sentir o julgamento de Deus cair sobre o povo. E nós estamos aqui, Senhor, sabendo que nós somos essa raça, a única raça, Pai, como aquela raça que estava na arca, essa raça que vai sobreviver do julgamento, e a raça que encherá o mundo que vem, e somos nós. Passou um momento difícil, Senhor Jesus. Queria poder vir no nosso meio, nos trazer uma consolação nas asas de uma pomba. Que a pomba de Deus, o Espírito Santo, nos traga uma consolação que nos tirará da condição da aflição e nos levará no gozo perfeito. Abençoa a tua palavra, abençoa cada um que está aqui. Glorifica o teu santo nome no nosso meio, em nome daquele que é a nossa esperança, Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor vos abençoe, amém. Podemos ler a escritura diretamente? Vamos no segundo rei, segundo dos reis. Eu conversava com o presidente dos diáconos ontem. Primeiro vamos ler a escritura, né? Vou falar o que eu quero falar. Bom, vamos lá, rapidamente. Vamos começar. Segundo dos reis, capítulo 6. Vamos iniciar no versículo 24. E se Deus permitir, pode ser que entremos também até no capítulo 7. Será uma longa história. Bom, vamos ler. O profeta disse que temos que ler todos os dias. Sucedeu depois disto que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria. Está a anotar a escritura? Houve grande quê? Houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercar até se vendeu. Veja só, veja. Até se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. Sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou dizendo: acode-me, ó rei, meu senhor. E ele disse: se o senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da era ou do lagar? Disse-lhe mais o rei: que tens? Mas qual é o seu problema? Ela disse: esta mulher me disse: dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Está vendo onde que o sofrimento tinha chegado? Foi muito forte, né? Hein? Acho que nós aqui em Angola ainda não chegamos lá, né? Né, irmão? Né, irmão? Tem sofrimento, ainda não chegamos nesse ponto. Oxalá que nós chegamos também nesse lugar, nesse ponto. Cozemos, pois, o meu filho e comemos, mas, dizendo-lhe eu, outro dia, dá cá o teu filho para que comamos. Escondeu o seu filho. Ela foi muito esperta, né? Sucedeu que, ouvindo o rei essas palavras desta mulher, rasgou seus vestidos e ia passando pelo muro. E o povo viu que trazia silício por dentro, sobre a sua carne. E disse: assim me faça Deus, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Quer dizer, o rei sabia
Ele entendeu que isso, tudo que estava sucedendo no país, foi por causa de Eliseu. Ele que amaldiçoou a terra, ele que amaldiçoou o país. Por isso ele estava sofrendo assim, por isso então ele vai lhe matar. Aquele bruxo ali, se até amanhã Deus, se acabei de não cair, então, de forma que ele gerou aqui. Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciãos estavam assentados com ele. Enviou o rei um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciãos, quer dizer, enquanto o rei estava fazendo aquele programa lá, Eliseu, sendo profeta, estava na casa dele, já captou o plano do rei, está vendo? Mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse aos anciãos, viste que o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhei quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta, e empurrar-o para fora com a porta, e porventura não vê o ruído dos pés do seu senhor após ele. Então, estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele e disse, eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria do Senhor? Pode sentar. Obrigado por ter orado a palavra de Deus. Então disse Eliseu, ouvi as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Foi uma coisa impossível. Porém, o capitão em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse, eis que ainda que o Senhor fizeste janela do céu, no céu, poder ser-se a fazer isso? Ele disse, eis que os verás com teus olhos, mas daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram, esse homem, ele que estendia a sua mão para o querer encostar, foi alguém que conhecia muito bem a situação econômica do país. Ele disse, é praticamente impossível. Amanhã mesmo, não é depois de um mês, nem um ano, nem 5 anos, só amanhã. Amanhã mesmo, amanhã. O dólar vai baixar como aqui. O dólar agora está quanto? 40 mil. Vai baixar até... Está vendo que você vai? Até 5 mil, até 3 mil. Amanhã. Deixa isso, pastor. É impossível. É impossível. Será que o pastor, eu posso conseguir um emprego amanhã? Amanhã, sim. Será que hoje mesmo pode não deixar? Sim. Está vendo? Está vendo quando perguntei isso aqui vai descer até onde? Esse aqui disse 15. Está vendo? Na sua cabeça disse 15 até foi, mas 15. Pode baixar até 1.000 kwanza. Com Deus é assim. Bom. Se você não quer daquela forma, não te condeno, mas eu quero assim. Eu tenho uma fé louca. A minha esposa que está lá atrás me conhece bem. A minha esposa várias vezes, há momentos que passamos dificuldade em casa, não temos nada. Ela olha para mim e diz, como vamos fazer então como? Eu lhe digo sempre, coloca a tua fé em mim. Eu sou muito forte, haverá uma solução. Quando eu digo assim, vou também trazer uma solução. Porque sendo homem, não temos que ter a solução para nossas casas. Então, Deus tem que ter a solução para nós. Porque nós somos a sua casa. Você acredita nisso? Bom, vamos continuar a leitura, tá? Bom, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã quase este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, 2 medidas de cevada por um ciclo, e a porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse, eis que ainda que o Senhor fizeste janela no céu, poder-se a fazer isso? Ele disse, eis que os verá com teus olhos, porém daí não comerás. E 4 leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, porque o leproso ficava fora da cidade. Disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, fomos na cidade e moraremos aí. E se ficarmos aqui, também moraremos. Vamos nós, pois, agora e demos conosco no areal dos Sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos.
Tá vendo? Ele tinha chegado no desespero. Levantaram-se ao crepúsculo para irem ao areal dos Círios e chegar à entrada do areal dos Círios, eis que não havia ali ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no areal dos Círios ruídos de carros e ruídos de cavalos, como ruídos de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para vir contra nós. Pelo que se levantaram, fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas, e os seus cavalos, os seus jumentos e o areal como estava. Fugiram para salvar as suas vidas. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do areal, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro, e vestido, e fora o esconderam. Então voltaram, entraram numa outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Passou bons momentos, né? Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é o dia de boas novas. Nós nos calamos, como vou dizer, de boas novas, onde? De boas novas. E nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algo mais nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram os porteiros da cidade, lhes anunciaram, dizendo: fomos a Real dos Círios, e eis que eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados e jumentos atados, as tendas como estava dantes. Então, pode continuar a leitura em casa, tá? Vamos também no livro de primeiro dos Reis. Primeiro dos Reis, 17. Vamos dizer no versículo 1. Então Elias, o tesbite dos moradores de Gileade, disse a Acabe: viva o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui, vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro do Carite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado os corvos que ali te sustentem. Você pode imaginar Deus mandar corvos para sustentar uma pessoa que estava faminta? Essa história aqui, será que cientificamente falando tem lógica, irmão? Hein? Tem lógica, irmão? Pô, digamos, se você não fosse cristão, se você fosse alguém de uma religião qualquer, e lesse esse versículo, e você ia crer isso. Se isso não se encontrasse na Bíblia, e você encontrar aquilo no Corão, outro livro, no Alcorão, outro livro que são ditos, que são chamados livro santo, você ia crer nisso? Não parece normal, né? Não é isso, irmão? Então, quando você tratar com Deus, não procura coisas que são normais. Porque Deus não é alguém de normal. Estamos a ouvir? Hein? Deus não é alguém de normal. Abraão disse que para nos criar nós, Ele nos tirou do pó, que é de uma coisa que não existia. Algo de nada formou um homem. É assim ele, camarada. Hein? Então, sinceramente, temos que mudar a nossa maneira de ver as coisas de Deus. Yeah? Pois, o fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Carite, que está diante do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também põe carne à noite, e bebia do ribeiro. Pergunta a Branham. Irmã Branham, você acredita também essa história é a verdade? Um americano. Branham disse: sim, é verdade. Ele perguntou: onde que esse corvo ia buscar essa carne e esse pão? Disse: eu não sei, tudo que eu sei, que os corvos lhe traziam pão e carne. Se deu que passado dias o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então, quando chegar em casa, pode continuar a leitura. Aí vai ver como é que ele mandou na casa da mulher de Sarepta e o que aconteceu lá. Bom, eu estava dizendo no princípio que eu falei com o presidente do diácono, foi ontem, quando vi atender os irmãos. Ele me falou uma coisa que me tocou muito. É acerca do tempo que tomamos aqui na pregação. Não é ele que me falou, é um irmão que foi falar com ele. O irmão se queixava de ver que a momento demoram muito as pregações.
Falei no irmão que o irmão tem razão. Agora, vamos tentar fazer esforço, tem que orar para mim, né? Para que possamos tomar o pouco tempo que seja nas pregações. Quer dizer, que a gente não ultrapasse 1h30. Quer dizer, agora em diante as pregações serão muito curtas. Se eu demorar muito, será 1h30. Caso não, será apenas 1h, 1h20, entre 1h e 1h30, por aí. Tá? O profeta disse que a pregação tem que levar 45 minutos. Quer dizer, o pregador tem que levar, como nós aqui, vamos usar. O intérprete, o pregador pode usar os seus 45 minutos e também os 45 minutos para o intérprete. Eu que dou 1h30. Então vamos esforçar. O momento não é fácil, sabe? Vou explicar o que acontece. O pregador vem aqui com a intenção mesmo de não cansar o povo. Mas só que a mensagem tem profundidades. A mensagem não é tipo uma coisa assim, tá? Vou dizer como, né? Até o próprio Branham, que o pregador tem que levar 40 minutos, nunca respeitou. A mensagem tem fundos. A mensagem é como? A mensagem não é tipo o que a gente prega nas igrejas hoje. Como o pregador preparou uma coisa, escreveu ali, então chega aqui, então começa a ler. Não sei quem, mais você fala, mais inspiração, mais você fala, tipo as portas se abrem assim automaticamente. Mas que Deus nos ajude mesmo. Agora vamos pôr na nossa mente que agora estamos em batalha. Cada vez que eu subirei aqui para trabalhando, pregando, sabendo que tenho comigo um grande inimigo, que é o tempo. Vamos trabalhar lutando contra o tempo, para que não cansemos tantas pessoas, tá? Tá bom? Vou pedir que também orasse para mim, porque não é fácil também. Cada vez que eu canso as pessoas, aquilo me incomoda muito, muito mesmo. Mas tem que me ajudar. Mas quando se dá ensinamento, não é fácil. Por exemplo, nessa leitura, me deixaram o púlpito de 17h30, já consumiu comigo 20 minutos. Veja só. Ainda não comecei a minha pregação. É complicado, né, irmão? Bom, tem que me ajudar, para Deus me ajude também. Tem que orar para mim. Quero trazer uma mensagem muito incomum. Uma coisa muito estranha. Bom, vou falar da vida social. Nós temos pregado várias vezes aqui acerca do Espírito Santo. Temos pregado várias vezes acerca da predestinação, da vinda do Senhor, dos mistérios que Deus revelou no nosso tempo, muitas coisas gloriosas. E nós gostamos da mensagem, porque na mensagem há coisas que são boas, há coisas que são mesmo gloriosas. Não é a verdade? Mas sabe uma coisa, meus irmãos? Eu notei uma coisa. Pode ser que estou enganado, né? Notei que quando Jesus estava aqui na terra, ele não somente ressuscitou os mortos, não somente pregou o perdão dos pecados, não somente curou os enfermos, não somente salvou os pecadores, assim por diante, mas também multiplicou o pão. E o pão que multiplicou não foi um pão espiritual, foi o pão e o peixe. Não sei se está a me entender. Jesus se preocupou das barrigas do povo. E esta tarde não vou falar sobre o Espírito Santo, não vou falar sobre a vinda do Senhor, nós perdemos pecado. Isso não pregamos aqui dia e dia, vamos sempre falar isso. Vou falar hoje sobre Deus que multiplica o pão e que transforma água em vinho. Há momentos pensamos que Deus não se preocupa dessas coisas. É mentira, irmão. Por nós da mensagem somos muito espiritual. Tudo conosco é espiritual. Espiritual hoje será carnal. Porque para você ter o espírito tem que ter primeiro a carne. Não está a dizer amém? Você pensa que quem andou da tua casa até aqui a tua alma, só com as pernas. Precisava do táxi. Precisava de um táxi para vir. Então, se você precisa de um carro para vir, Deus sabe que você tem que ter um carro. E hoje eu quero te dizer que Deus é capaz de dar aquele carro hoje. Tá bom, irmão? Se Ele é o mesmo, Abraão disse assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Diz o que Ele foi hoje. E isso que Ele, até no mínimo detalhe, exceto o seu corpo físico. A única coisa que Ele não tem agora conosco é o seu corpo físico. Mas o resto Ele é o mesmo.
Mas estamos juntos, irmão. Se nós somos discípulos de Jesus, viemos aqui para ouvir a palavra. Ele sabe onde estamos com fome. Ele tem que nos alimentar. Se ele não alimentou aquele que estava lá, tem que também alimentar os que estão aqui, camarada. Estão junto comigo? Por que eu li a história está relacionada com Elias? Vai notar que nos dois casos, ali foi Elias o Tisbite, e aqui foi um homem que tinha sobre ele a unção do Elias. Bom, eu não sou Eliseu, tá? Também não creio que Abraão foi Elias o Tisbite, não creio nisso. Mas eu creio que o Espírito que estava em Abraão, que estava em Elias o Tisbite, também estava sobre Abraão. Você acredita nisso? E o nosso Elias é nós. Não é o Tisbite. O nosso Elias é nós, Abraão. Tá bom? Quando se fala do Elias, para nós é William Branham. Quero como não é assim. Agora, se Branham foi, vai notar que no tempo do Elias, o primeiro Elias, no tempo do primeiro Elias, Deus trouxe o julgamento na terra. Para a gente ter a comida, ter tudo que nós temos, tem que haver chuva, tem que haver o sol. E sem a chuva, irmão, nada vai funcionar. Sabe? Sem a chuva, nada funciona. Sem o sol, nada funciona. Para termos legumes, precisamos de energia solar. Tudo que existe depende do sol. A vida aqui na terra depende do sol. Se Deus desligar o sol apenas 2, 3, uma semana, haverá muitos mortos. Muitos vão morrer de emoção. Eu vou dizer a verdade, irmão. Deixa só o sol se apagar só um minuto. Só um minuto só. Dá-me assim 12 horas. De repente, pum! A luz foi. Que luz? O sol desligou. Eu vou dizer a verdade, aquele que não irá nas igrejas. Tudo vai ficar bem escuro. Até a gente que trabalha dele para ele acender aquelas lâmpadas ali, não vai ter aquela cor, vai dizer o fim do mundo. O mundo vai morrer de tensão, vai morrer não sei o quê. Agora veja. Por que houve a fome naquela terra ali? Naquele tempo, no tempo dele. Quem trouxe o julgamento, talvez você não sabe isso. A pessoa que trouxe o julgamento foi o próprio Elias. Bom, talvez você não sabe disso, como eu vou pregar sobre isso. Quem trouxe o julgamento na terra, o sofrimento que a gente está a ver hoje, é William Branham. Uma vez, para você saber, eu vou falar a verdade. Quem acredita que Branham é por te levanta a mão. Que Deus te abençoe. Ali Elias, o profeta, diz: não haverá nem chuva, nem orvalho, senão pela palavra de Deus. Hã? A palavra de quem? A minha palavra. A Bíblia diz que o céu ficou de cor... Bronze. Bom, vamos dizer bronze. É mesmo de bronze, sim. Não tinha nuvem aí. Todas as nuvens foram embora. Depois de um tempinho, os lagos começaram a secar. Os rios começaram a secar. A gente vai morrer de fome. A gente sofria. Uma vez o William Branham estava na mata com alguns pregadores. Ele disse, de repente, ele disse: vamos se esconder. Foram se esconder. O Espírito, Deus desceu no redemoinho. Ele desceu, cortou as pedras daquela montanha, cortou naquela rocha, cortou. Subiu, cortou 3 por 3 vezes. Depois ele falou: pum, como trovoadas. Os pregadores que não estavam a entender nada. Ele estava simplesmente a tremer. E a terra tremia. Depois ele foi. Os pregadores saíram. O que ele disse? O que foi? O que ele falou? Ele falou: essa pregadora. Tem que ficar lá fora, fugir fora, se esconder. O que ele falou? Disse: os julgamentos agora vão começar a cair na terra. Quando você vê essa nuvem, isso aqui é o juízo supremo do céu e da terra.
ele veio para proclamar o julgamento. É como Jesus proclamou a graça. Então vou pregar aquilo na segunda vinda. Vamos chegar até ali. Tem que haver alguém que tem que vir para proclamar o julgamento. Agora estamos lá onde o julgamento começou e a graça também ainda não acabou. Se cruzaram assim. Agora tem julgamento que cai por aqui e por ali. Por quê? É porque a gente rejeitara a mensagem do Elias. Está a ouvir? Por que nós temos a crise econômica? É porque a gente rejeitara William Marion Branham. Por que aí houve aquela crise lá em Israel? Porque rejeitaram a mensagem do Elias, o Tishbit. Mas veja então coisa boa aí. Vou ficar muito breve porque tenho que guardar minha palavra. Hoje vamos para orar, não é ensinamento. Veja, irmão. Primeiramente, o próprio Elias, o Tishbit, ele que trouxe aquele julgamento na terra, não deveria também morrer de fome, irmão. Então, ele também estava lá, o julgamento começou a cair. Deus disse, Elias, se tu ficar daqui, vai morrer também de fome. Vá naquele ribeiro que está ali do Carito, o Querito que está ali, fica ali. Já ordenei aos corvos para vir te alimentar. Ele foi ficar ali. Não faz, Branham disse que você já é uma pessoa com uma vida de luxo. Diz que é isso que significa ter uma vida de luxo. Diz ele foi uma vida tão luxuosa, até o rei não tinha aquela vida que ele tinha lá. Era um grande rei, ele ficava só lá, o corvo chega, coloca a comida ali e come. Bebe. É um grande rei. Até Jesus, não sei se os corvos já lhe alimentaram, não está na Bíblia, só ele que fala pelos corvos. Em toda a Bíblia. Deus cuidou do Elias. É a verdade? Deus não somente cuidou do Elias. Ele cuidou também de uma mulher que cria também em Elias também. Quando todos rejeitaram Elias, uma mulher que veio numa cena chamada Serepta, ela tinha fé em Elias. Deus tomou Elias e lhe mandou na casa dela. Quando chegou na casa dela, ele encontrou, ela tinha um filho. Talvez que Branham disse que talvez que o marido tenha morrido na guerra, então aquela criança, talvez tinha 12, alguma coisa assim. Ele estava lá, Branham disse que naquela noite, aquela senhora orou toda a noite, colocou toda a sua vida em ordem, se arrependeu de tudo que ele tinha feito. Agora tinha só um pedaço de quê? Um pouquinho de azeite, mais um pouquinho de farinha. Ela estava a sair para buscar pau, para trazer lá e fazer o fogo, para ele comer com o filho dele e morrer. Naquela hora, Deus falou, aonde que estava Elias ali, secou, as águas secaram. Elias estava levantou, não tem mais água. Ele disse, Senhor, mas como, Senhor? Eu como. Como, Senhor? Como? Deus falou, não se preocupe, Elias. Já prepara uma mulher para cuidar de ti. Você pode imaginar. A própria mulher também não tinha nada. Como é que ele vai cuidar de Elias, então? Elias foi até aquela mulher. Ele encontrou fora ali. Ele foi procurar 2 patos. Talvez já tenha apanhado um. Está a procurar. Ouvi uma voz de atrás. Mulher. Disse, dê-me só água. Ela disse, água? Água? Sabe, no tempo da crise, a gente fez com o coração mau. Porque talvez ele tenha apenas um copo d'água. E se essa aqui é a água da vida, quer dizer, se eu comer isso, beber isso como um filho, como morrer, vou dar água. Disse assim, ele me disse assim, tem apenas um pouco d'água, vou fazer a farinha, não vou buscar aqui para ele contar a história. Ele disse, me dá primeiro a mim. Isso é mau, isso é bruxaria, camarada. Essa senhora é bem pobre, com uma viúva, com uma criança, está a morrer de fome. E aí aparece o pastor, está a dizer, primeiro que vou comer. Isso tem lógica. Irmão? Imagina se aquilo passar no Fala Angola, como é que seria? Acho que a gente vai cortar aquele pastor em pedaços. E nos táxis, a gente vai começar a criticar os pastores são drabões, a igreja agora é negócio, olha aquele pastor, olha esse pastor, olha. Aquele não fala, olha esse pastor, olha. Vai pegar mais daquela senhora, vamos, estou com o bebê, assim bem emagrecido, está morrendo de fome, esse conta aqui, está a comer. Isso é a verdade, isso é assim. Acho que a polícia vai querer para lhe colocar na cadeia. Mas ele disse, faça primeiro para mim, e depois fará para ti. Enquanto que ela ia obedecendo, quando Elias lhe falou, ela obedecendo aquilo que ele lhe falou, ela não chegou longe, a palavra veio. Assim diz o Senhor, a farinha não vai acabar,
nem o azeite não vai acabar, até que o julgamento vai passar. Você acredita nisso? Se Deus cuidou do Elias e cuidou de uma crente do Elias lá no passado, se Ele não fizer aquilo hoje, Ele é um Deus aventureiro. Bom, é você pensar no clã assim, irmão. Se o Deus de Elias é o mesmo Deus de hoje, Ele tem que cuidar de nós, irmão. Você notou que Elias sempre veio no tempo da crise? A crise econômica, a crise social. Então, se Ele cuidou daquela senhora ali, tem que também cuidar de nós. Então, nós temos todo o direito de irmos diante de Deus, dizendo: Senhor, eu sou crente de Elias. Eu creio na mensagem do último tempo. E a Bíblia fala que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o pastor me disse: como fizer para aquela senhora ali, fará a mesma coisa para mim. Caso não, tu és aventureiro. Me põe no meio. Olha uma irmã que está aqui. Uma irmã que está aqui. Eu não vou saber o nome dela. Não, ela não está. Veio, pastor José, tem um problema muito grave. O que é um problema grave? Deus não tem um problema grave. Disse: pastor, vou te falar uma coisa, mas tenho vergonha. Fala só. Pastor, fala, irmã. E pastor, não temos prova. Como não sou muito forte, não sei matemática, não sei o que lá. Na faculdade. Então arranjou uma amiga para que ela fosse lá fazer a prova no meu lugar. A minha amiga foi lá fazendo a prova, foi apanhada. Eles querem me expulsar da faculdade. Se me expulsar, vai ficar não sei um ano sem estudar, não sei o que, não sei o que. Muitas complicações. Pastor, oração. Eu falei uma coisa muito... Isso que é grave, isso é muito simples. Vamos orar. Oramos. Acho que foi... Eu orei para ela, não sei se foi por telefone, mas orei. Ela voltou de pastor José primeiro, não me expulsaram. E depois, aprovei naquela disciplina, ele passou. Sem problema. Amém, irmão? A outra que estava... Está onde a irmã Lua? A Lua não está aqui? Me conta um testemunho assim, quase assim aí na faculdade, houve uma complicação. E o pastor pediu que você orasse para mim, você orou, e tudo passou como se não tivesse... Tudo se normalizou, ela passou sem problema. Quer dizer que o nosso Deus é um Deus que não somente cuida de nós, das nossas almas, também cuida do nosso corpo. Você sabe que Jesus morreu, não só para curar a tua alma, também esse corpo aqui. Você sabe que quem que não come está doente? Hein? Sabe que se você não comer, você abre as portas nas doenças? Então nós estamos a atravessar um tempo difícil. Quem trouxe o julgamento é Deus. E nós somos a sua esposa. Você acha que Deus seria uma pessoa normal? Pega o julgamento, pega a sua mulher e coloca o julgamento? Acha que é uma coisa normal? Não. Hoje não vou pregar sobre arrependimento. Vou pregar sobre comer e beber. Estou aqui para vos dizer, irmão, vamos clamar a nosso Deus dizendo: Senhor, nós não queremos estar em crise. Não tem uma escritura na Bíblia que profetizou que nós estaremos em crise. Se você está em crise, é normal. O diabo se colocar em algum lugar. Escuta, irmão, carrega essa fé no teu coração. Vai diante de Deus: Senhor, eu sou teu filho. Eu reclamo emprego, eu reclamo dinheiro, eu reclamo carro, eu reclamo casa. Se eu não fizer aquilo, chame falso servo de Deus. Veja, irmão, para uma pregação muito forte. Esteja certo de Deus. Ele explicou muita coisa. Chegou no fim. Ele disse, talvez, na oração, disse, talvez que você queira comprar sapato para o teu bebê. E não tem dinheiro para isso. Esteja certo de... Quer dizer que Deus, você não fica pensando que Deus é alguém, só que vê o céu. Não. É Ele que disse, até o teu cabelo está contado. Se você pega uma doença na fome, e aí o cabelo se corta, ele falhou ali. Ele cuida da tua vestimenta. Ele quer saber que roupa que você vestiu, que sapato que você tem, qual o sapato que você tem. Ele é o nosso Pai.
Ele é mais pai do que os pais que nós temos. Ele quer saber se o teu coração está normal. Ele quer saber se o teu olhos estão vendo bem. Ele quer saber de tudo. Estou dizendo bem de tudo. Até no teu casamento. Ei, irmão, não fica pensando que ele não se preocupa disso. Se preocupa do teu casamento. Mas isso não é bom pai? Ele se preocupa de nós até o ponto. Isso que disse o Lamaro Branham, quando foi na casa do Lázaro. Quando chegou lá, encontrou a gente que estava lá e chorava. Houve atmosfera de tristeza. E você, se fosse eu, me perguntei, ele chorou por quê? Se fosse eu, não ia chorar. Ia chegar com todo orgulho. Porque eu tenho assim do Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar. O que se passa? Deixa eu, irmã Maria, Marta, não chora. Calma, Deus é poderoso, tenha fé em Deus. Já. Irmã Maria, filha, não chora. Irmã, não chora, tá? Fica calmo. Vai se normalizar. Eu estou aqui, haverá uma solução. Onde é que ele enterraram? Não está escrito assim. Está escrito Jesus chorou. Vamos lá ler. Vou dizer que eu vou falar uma coisa, vou sair fora. Como é que ele chorou? E ele chorou seriamente, irmão. Parece que é o versículo mais curto da Bíblia. Está escrito onde? E Jesus chorou. 11 quanto? 35. Ok. E diz, onde o puseste? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Quer dizer, ele chorou. Eu posso lhe ver chorar. Lázaro! Todo mundo que estava lá chorava junto com ele. Por quê? Ele estava lá compartilhando a dor que ele tinha. Se você está com fome, saiba, ele também está com fome. Se você está sofrendo, ele também está sofrendo. Se você não está roubando, ele também fica perturbado por causa disso. Se ele está perturbado por causa disso, ele tem que dar roupa. Depois dele chorar, não para de chorar. Chorou junto com eles, mas não parou de chorar. Ele foi e ressuscitou para trazer alegria. Ele não é alguém que vê, ele fica ao teu lado, você chora junto com ele. Eu não tenho roupa de falar. Meu amigo, não tenho roupa. Depois dele chorar junto com você, fica calmo. Vai trazer não roupa. Você fala, roupa? Deus é capaz de fazer de você empresário como a empresa que fabrica roupa. Olha, eu não quero que você comece a delimitar Deus. Segundo você pensa que Deus é como? Vamos lá falar, vou acabar essa leitura aqui. Tá vendo? Assim, como eu vou parar minha pregação? É complicado. Já falei por 30 minutos. Agora eu vou parar aqui mesmo, tá? Posso parar aqui, né, irmão? Agora são cúmplices. Bom, aonde? Disseram para os judeus, veja como chorar, como amava. Alguns disseram, não podia ele que abriu os olhos ao cego, fazer também com que esse não morresse. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo. Primeiro chorou, depois moveu-se muito nele mesmo. Posso ver o Pedro que estava lá? Foi o Senhor disse, você para ele pegar, até ele levar. É Deus e Jesus. E quando você está doente, ele também fica, ele também está doendo junto com você. Quando você está sofrendo junto com você. Saiba que ele não fica distante. Falava com meu irmão ontem, ele disse, pastor, estamos a passar um tempo difícil na minha casa. Ele falou, olha, Deus responde às orações nos tempos difíceis. Quando está na abundância, no momento ele fica distante. Quando tudo está mal, ele fica lá. Sabem isso vocês? Porque o leãozinho sofre fome. E quê? Sofre fome e quê? Bom, vamos ler isso na Bíblia. Mas os que temam o Senhor
Não lhes falta de... Vamos lá, e aonde? A outra valer aonde? Aonde? 38. Ah, tu não está a ver. Página acima. Ok. Movendo-se outra vez, muito de si mesmo, vê o sepulcro. Era uma caverna. Tinha uma pedra exposta sobre ela. Você pode ver, quando a gente foi lá, estava o Senhor Lázaro, tem a lágrima nas suas vistas. Por quê? Para mim, que ele fez aquilo para vos mostrar, cada um de nós, de como é que ele se preocupa de nós. Irmão, eu estava a dizer, você não limita a Deus, que Deus é alguém, hein? Se você falou, Deus me dá dinheiro. Agora você fala, Senhor, eu quero que você me dê $100. Deus não quer $100. Nós de $100, de $1.000, de $10.000. Isso é o quê? Hein? Oh, que você está tão... São doidos então como? Está pedindo a Deus de $100.000. Quem é você? Isso é baixar Deus, camarada. O vosso profeta vos diz para lhe pedir grandes coisas. Bom, olha, bom, tudo depende de você, tá? Cada um tem a sua visão, tá? Se você olha, o teu olho para de olhar até aqui nessa lâmpada, pede lâmpada. Se você pode ir além para pedir estrela, pede a estrela. O que você vê, ele pede, acabou. Na África do Sul tem um irmão, dá mensagem. Na igreja, dá mensagem. Era muito pobre. Pediu a Deus dinheiro. Sabe o que ele lhe deu? Deus lhe deu uma empresa que fabrica comboio. Não carros. Esse comboio que nós temos aqui em Angola, ele que manda aquilo aqui. Eu digo, manda comboio toda a África, na Europa, na América Austral, coisa, não sei, aquela parte debaixo da América. Manda comboio, irmão. Ele é bilionário. O irmão assim que estava, dois irmãos estavam na minha igreja. Um vai pedir a Deus, Deus, me dá só $10. Quero $10, Senhor. Em nome de Jesus, tenho uma dívida de $10. Outro estava ao lado, pediu a pedir a Deus $10.000. Me dá $10.000, Senhor. $10.000. Aquele que pediu a Deus $10.000, ouviu outro que estava a pedir $10. Ele para de orar. Disse, mas é o quê? Eu quero $10. Toma, vamos embora. Tem razão de lhe chutar. No momento ele está incomodado por causa de $10.000. Mas você tem uma visão grande. Sabe? Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Sabe, irmão? Quando alguém, uma criança fala, ele é criança. Ele está dizendo, eu serei médico. Eu serei médico. Quem você será? Médico. Eu serei médico. Pode ser mundano, ele vai acabar por ser médico. Eu vou dizer a verdade. O que você deseja no teu coração, ele cumpre aquilo para você. Agora, procure ter grandes desejos, coisas grandes, não pequenas coisas. Porque não bom, é normal, quando alguém está com fome, né? Você fala, pastor, se não está conseguindo até ter $1.000 para comer, vou lhe pedir mais $10.000, como? Tá bom, não tem problema. Mas eu te digo, ele pensa grandes coisas. Sabe a mulher de Sarepta? Ela dizia, vou fazer uma coisa, eu vou comer, vamos morrer. Sabe quando ele se limitou aqui dele? Veio assim, disse o Senhor. Disse, tu terás mais do que isso. A outra assim estava com, acho que foi com Eliseu também, foi com Eliseu. A outra ele estava com problema, tinha dívida, não sei o que lá. Foi ter com o profeta, acho que foi Eliseu. Ele disse, vai lá, pega vasos, não sei o que lá. Acho que ele mandou colocar água, né? Enche aquilo com água. Encheu. Depois não tinha mais vaso. Quando voltou, Elias profetizou. Quando foi lá, tudo estava cheio com ele. Venda que vai pagar a tua dívida. Ele falou, você cometeu um erro. Se você tivesse mais vaso, teria também muito mais que. Outro, o profeta ele mandou atirar uma flecha. Ele tira a flecha. Atirou um i, primeira vez. Mais um i, segunda vez. Mais um i, não sei, 3 ou 4 vezes que tirou. Parou. O profeta olhou para ele. E por que você parou apenas a 7 ou 5 vezes? Disse, você terá apenas 7 vitórias. Se você lançasse mais flechas, teria mais vitória. Eu vos digo, irmão, como Deus tem pedido coisa a Deus, ele que sabe.
Estamos ouvindo? É ele que? Vamos perguntar. Bom, vamos fazer uma pequena, um pequeno quê? A senhora aqui, Bento Kangama, viva ainda, né? Bom, vai me perdoar de citar o nome dele. É uma pessoa que eu respeito muito. O Bento Kangama e Donald Trump, quem tem mais dinheiro? Muito obrigado. Donald Trump, com Big, quem tem mais dinheiro? Bom, se você for da casa do Big Gate, você chegasse lá, ele te entrega uma folha, ele disse, preste o que você quiser. Está aqui cheque branco, coloque o que você quiser. Vou colocar quanto? Bom, imagina você, vamos lá falar. Você pensa, bom, se eu colocar 50 bilhões, foi para uma empresa ali em Angola. Você colocou 9, você fala, vai conseguir. Coloca mais um zero ao lado. Ele olha para você ali, você colocou 50 bilhões. Ele olha, fica tirando. É isso que você pediu e disse, só isso. Está brincando, está fazendo alguém. Porque ele sabe que ele é multibilionário. Bom, vamos perguntar agora a alguém. O Big Gate com Jesus, quem é mais rico? Gritaram, pensava que ia dizer que é o Big Gate, irmão, não é? Aquele que fez o sol, é ele. Que fez de cada pedra de diamante, é ele. Ele que tem tudo nas suas mãos, é ele. Nós estamos a aproximar de alguém que não tem ninguém mais rico do que ele. Deus, se quiser dar dinheiro, você lhe pedir, ele vai dar dinheiro. Você não fala, se ele pedir dinheiro, eu tenho que trabalhar depois de trabalhar. Com Deus nem é assim. Deus é capaz. Como nós estamos aqui, você fala, aqui, tu chega no teu quarto, quer abrir a porta assim, não está se abrir. Não está se abrir, você tem que estar lá, abre a porta. Você força a porta, vai encontrar um monte de dólares ali, encher o teu quarto. Você fala, pastor, é capaz? Pode fazer mais do que isso. Oh.